Olá, olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu podcast Reflexões de um Músico. Meu nome é Lautaro Pérez Batalla e hoje estou muito contente porque estou com uma super artista que eu conheci o trabalho dela, confesso, faz pouco e quando conheci pensei, nossa, como eu não conheci antes? E além, eu preciso, não que ela precisa, senão que eu preciso que ela esteja aqui no podcast, principalmente para falar, entre outras coisas, do fato do artista se reinventar e como se definir no mundo da arte. Por quê? Porque ela é uma dançarina profissional, mas através de ter uma lesão, de ter um problema no ligamento do joelho, ela começou, na recuperação dessa lesão, começou a se dedicar ao canto e, por sorte, não parou mais. E tomara que não pare mais. Então, é uma pessoa ideal para falar desse tema que atinge tanto todos os artistas. Hoje conosco, Thaís Melo. Querida, muito Obrigada obrigado a você, Lati. por estar aqui Estou muito conosco. feliz. Eu também, estou muito honrado de ter você aqui, querida. Muito obrigado mesmo, obrigado Obrigada a por você. aceitar. Tudo bem? Tudo ótimo. Como que estão as coisas? Ótimas. Incríveis, maravilhosas. Incríveis, maravilhosas. Como que Vida de está a tua artista. vida de artista? Tudo Sempre assim. maravilhosamente inestável. Exatamente. Maravilhosamente sem estabilidade. Mas sim, muito feliz. Que bom, fico contente. Sabe que quando fui saber de você, além de que fiquei muito encantado com o teu trabalho artístico, com a Uhum. qualidade do teu trabalho, realmente, sinceramente, eu fui a pesquisar um pouquinho sobre você, né, antes de te convidar para o podcast, Uhum. e falei, nossa, é muito perfeito esse trazer você, além de pelo teu trabalho, pelas coisas que você vivenciou, Uhum. porque eu acho que temos muito para aprender de tudo isso que você tem acontecido, toda essa procura. E Uhum. a gente estava falando um pouco antes da gravação, né, fora Uhum. das câmeras, das nossas lutas, os BO, como a gente tem que se reinventar, como que a Sim. gente se enxerga, como que a gente se define, etc, Uhum. etc. E falei, nossa, seria perfeito eu conversar contigo eh, sobre essas coisas. Mas antes de entrar no assunto, conta um pouco para a galera em que você está agora, que coisa está inventando agora. No momento, eu estou escrevendo outros shows para mim, que eu sempre cantei jazz e blues, né? E sempre trabalhei com evento. Evento é uma coisa que mexe com tudo, com todo tipo de música, então eu tô acostumada a cantar tudo quanto é tipo de música. Mas para minha carreira profissional, assim, que eu gosto de cantar, sempre puxado pro jazz e blues. Mas eu tenho uma vontade, eu tinha uma vontade meio adormecida de cantar samba. Ah, Então eu comecei a escrever um show, na verdade eu tinha um projeto que eu queria muito fazer Cartola, porque eu apresentei Cartola em 2016, parte de um coletivo que eu dançava. Então eu era bailarina e cantora nesse coletivo, e a gente fez um especial de Cartola. E aí eu fiquei com um sonho de apresentar, de fazer um show específico de Cartola, com coreografia do lado. Sempre com um casal dançando do e toda a lado. coreografia feita por A você, porque coreografia você é é feita por diretora mim, coreógrafa. exato. E aí eu cantar nesse show, e aí eu comecei a desenhar o repertório. Nossa, que maravilha, já tenho E, vontade de assistir o show. nossa, eu tenho muita vontade que ele aconteça. Só que eu comecei a desenhar, e aí eu falei, não tem que ser cartola, tem que ser samba. E aí começou a fazer mais sentido ainda. E é muito interessante, porque daí eu fui lembrando de referência, e referência é um negócio muito, muito bacana, porque a gente sempre se pega, quando alguém me pergunta quais são as suas referências, eu me pego falando algumas poucas, e aí se eu começar a puxar lá atrás, eu vou ver que tem muito mais coisa envolvida. Claro. Tem samba, tem música caipira, são coisas mais do meu pai, assim. E, e eu notei o quanto eu sou apaixonada por esse universo, assim, desse samba de raiz, assim. Então, eu tô escrevendo esse show primeiro, Que da hora. para que a gente possa apresentar, levar para o Blue Note também, que junto com outro show de jazz. Tô escrevendo, dia 12
tem mais um show de blues. E dia 21 tem no Sesc, 21 de agosto. E também tô planejando começar a gravação da minha próxima música, por enquanto, e voltar a dançar. Fazer meu workshop, que é um workshop que eu faço com a minha irmã já há muito tempo, que a gente deu uma pausa de 1 ano, que eu tinha parado de dançar, e voltar a fazer esse workshop. Então, agora tô numa fase de planejamento. Claro. Agora, sim. E nessa fase de planejamento, só um segundinho que eu Tudo. quero ajeitar um pouquinho acá, pela dúvida. Aí. Nessa fase de planejamento é sempre difícil aumentar a ansiedade, né? Sim. Porque tá a vontade de contar, a vontade de que aconteça. A gente parece que quando está criando alguma coisa é muito difícil não ficar lá no futuro, né? Sim. E depois também tem um monte de BO para resolver. Sempre. Para que aconteça esse negócio, né? Como você lida com essa ansiedade prévia da parte do laboratório? Do planejamento? Então, na verdade, assim, como há muito tempo que eu e a minha irmã a gente trabalha com produção, né? Então, assim, a parte de produção é muito importante dentro de qualquer coisa que você vai fazer. E a gente está muito acostumada. E é preciso, na verdade, gostar da produção. Para segurar a ansiedade de ver o que você quer pronto, é muito importante que você goste do processo. E gostar do processo faz toda a diferença para qualquer coisa que você vai fazer. Qualquer coisa que você vai aprender nova, qualquer coisa que você vai produzir. Entender que as coisas elas vão sair quando elas têm que sair, não no momento que você quer que elas saiam. Tipo, às vezes a gente acha que, tá. Forçar, né? Não sei nem se é bem forçar, mas assim, a gente tem uma meta, muitas vezes irreal, do que a gente acha que vai acontecer. Então, vou gravar minha música, daqui a 1 mês ela tá pronta. Quando você vai ver, já tem 1 ano que você tá produzindo um negócio e não saiu ainda. Eu acho que a minha ansiedade, ela vai mais quando tá quase. Quando tá quase e ainda não foi, você fica assim, meu Deus do céu, o que falta ainda para sair aquilo que precisa? Então, depois de muito tempo trabalhando com produção, com audiovisual e com produções de festival, de coisas que a gente já trabalhava antes, eu começo a ter um pouquinho menos de ansiedade de ver pronto e mais essa paciência de que quando for para sair, do jeito que tiver que sair, é o jeito certo. Meu tio tem uma frase que ele fala que eu adoro, que o feito é bem feito. Então, assim, se você não fizer, pouco importa o resultado. Claro. Então, você tem que fazer, e quando você fizer, o que sair vai estar bem feito, porque você se doou, você fez o máximo ali. Então, eu lido bem até com essa ansiedade da espera, né? Você sabe que isso que você falou agora de feito, né? Eu tenho muito essa filosofia no trabalho de que há que fazer, de não procurar a perfeição, melhor feito que perfeito, né? Isso. E aí, porque nunca chega esse momento, então você só tem aquela... A gente gosta de ser profissional, de apontar a excelência e tentar melhorar todo dia, mas chega um ponto que certo nível de perfeccionismo é paralisante, né? Só te deixa sem fazer nada. E aí é muito bom a gente falar, eu vou fazer e não vai ser perfeito, não vai ser do melhor jeito, mas vai ser o melhor que eu conseguir fazer. E essa filosofia, eu acho que te deixa, pelo menos a mim, me deixa muito mais na paz de cada vez que eu faço algo, seja um podcast. Porque se eu esperasse a ter as melhores condições, o podcast não existiria. Já estamos quase no capítulo 60, sabe? Então, e assim com todas as coisas, um vídeo, um concerto, uma gravação, o que for, é muito mais interessante depois falar, sentir, fiquei orgulhoso, porque a gente sabe quando quando a gente deu o máximo que conseguimos fazer na hora, ou quando a gente fez tipo de qualquer realmente jeito. fiz de qualquer jeito, não liguei, e aí foi. Não, do outro jeito a gente fica orgulhoso. E eu acho que é mais procurar o orgulho na hora de ver cada coisa finalizada, que quão perfeito aquilo está feito,
e, inclusive, mesmo a gente querendo que as coisas cheguem a outros, também não ter tanto na métrica a quanta gente chegou, nem nada, senão ficar no orgulho de, nossa, eu fiz um esforço enorme para que isso Sim, aqui tenha acontecido, né? Esse é como sim. um acalanto, um pouco como a sua música. Sim, Ah. eu acho que essa coisa de métrica, né, de o quanto a gente alcança, também é paralisante. Esse é um tópico de ansiedade, né? Se você vai fazer e vai chegar em alguém, o que você vai fazer, a arte que você vai fazer, vai mover alguém, porque na verdade a gente faz as coisas para que outras pessoas sintam aquilo que a gente sente. Então, assim, se você vai cantar uma música, eu tô cantando essa música para que outra pessoa sinta aquilo que eu sinto ao cantar a música. Se eu vou produzir um espetáculo, eu quero que a pessoa sinta aquilo que eu senti na hora que eu pensei, mano, eu quero produzir isso aqui. E você sempre se pergunta se vai chegar, se vai ter público, se as pessoas vão gostar daquilo, porque na verdade essa é a força motriz de um artista, né? Tipo, por que eu tô fazendo? Não faz para mim. Claro. Então, eu acho que essa questão da métrica de para quantas pessoas vai chegar, se vai atingir o público que eu quero atingir, se vai ter público, isso é a pior parte. Para mim, Para assim, você. para mim, a pior Como, parte. como você tenta. Você sente que isso está aí perto na hora que você vai subir no palco, por exemplo? Não. Em que horas está esse. Eu acho que é na fase de produção. A produção? Na hora que eu vou subir no palco, assim, estranhamente. É bem louco isso, assim. Como bailarina, a percepção de palco é muito diferente Uhum. como cantora. Eu não gosto do palco sendo bailarina. Ah, que interessante essa comparação. Gostaria de Não entrar gosto do, mais nisso. Como você vê essas diferenças? não gosto do palco sendo bailarina. Aham. Porque eu acho que a dança, para mim, ela é muito particular. Ela é quase um momento de meditação. Ela é muito para mim, não é para os outros. Então eu não gosto de subir no palco, não gosto de estar exposta nesse Tá. momento. Eu gosto muito de coreografar, de dirigir movimento, coreografia, de fazer para que o outro dance, ver no corpo do outro, ver o que eu tenho no corpo do outro. Eu dançando não gosto de ficar exposta, mas cantando é muito natural para mim. Eu subo no palco, eu fico sempre muito nervosa. Quando eu vou subir, eu tenho medo de desafinar, medo de errar a letra, aqueles medos de tudo quanto é artista, de errar alguma coisa, mas é muito natural para mim, assim, abrir a boca, cantar, performar e estar tá ali no palco, estar tá presente, porque eu quero muito que a outra pessoa sinta a emoção que eu sinto quando eu tô cantando a música. Mas dançar não. Dançar não. Dançar não. Entendi. Então, na parte de produção que tem todas essas questões das métricas e demais. Sim. E como é esse trabalho de produção junto com a sua irmã, né? Nessa empresa que vocês têm? Como trabalham? A gente, na verdade, assim, como bailarinas, né? A gente sempre, desde criança, é uma cultura dentro da dança, da gente ir para competição. Então, assim, a gente dança, tem várias escolas, várias companhias, você dança nos festivais e tem premiação, primeiro, segundo, terceiro, troféu de melhor bailarina, troféu de solista, de coreógrafo, tem sempre muita premiação. E a gente, na verdade, sempre foi muito maltratada dentro dos festivais. Os festivais são desorganizados, os festivais têm um staff muito mal treinado, então a gente não tinha. Você não sabe que horas você vai entrar no palco, você não tem água no camarim, você nem tem camarim. Era tudo muito desorganizado, então a gente tinha o sonho de fazer alguma coisa muito organizada. Claro. Onde o bailarino pudesse se sentir muito acolhido. Então a gente começou a produzir esse festival de dança, a gente produziu ele por 6 anos, e como meu pai ele é engenheiro e trabalha com logística, com organização, então pra gente foi muito fácil, assim, o aprendizado da produção, o cronograma retroativo, como fazer o cronograma, e a gente
você falou do bem feito e de ser perfeito, né? A gente sempre começa com o teto muito alto Claro. do que a gente quer, do que a gente idealiza, do mais perfeito possível, e depois a gente vai reajustando isso para as condições que a gente tem, para Para a realidade, né? a realidade, para o Uhum. dinheiro que entra, para patrocínio que entra ou não entra, no caso. É, e a gente vai ajustando isso e sempre dá muito orgulho. Porque, na verdade, assim, você sabe que o que você fez foi um parto. Você Aham, criou um claro. negócio ali muito bacana, com condições muito precárias, né? Dependendo do lugar onde você esteja, as condições são muito precárias, né? Sim. O teatro que você tem em mãos, o quanto você pode pagar por isso, por aquilo, e ver todo mundo que participou do festival sempre muito orgulhoso, muito feliz, sair de lá muito feliz, pra gente era motivo de muito orgulho. Claro. Mas sempre é sempre tem aquilo, né? Tipo, vai ter inscrição? Pessoas vão vir? Claro. Mas é uma produção, assim, produções que a gente, tipo, a gente sempre gostou de produzir, desde Claro. criança. Tudo a gente produzia desde criança. Trabalhar com essa fantasia de produção. E depois é muito legal você entender, depois de mais velha, que você fazia aquilo quando você era criança. Claro. Tipo, Como nossa, eram vocês fazendo isso de criança? é muito louco, porque Como que assim, na faziam? verdade, assim, meus pais sempre incentivaram muito a gente artisticamente, de criatividade, no sentido de criatividade, né? E meu pai botava a câmera na nossa frente e ficava brincando com a gente. Então a gente bolava roteiro de jornal, onde a gente apresentava jornal, a gente fazia espetáculo, a gente fazia dança, eu e a minha irmã. É, eu tenho um irmão mais velho também, né? Mas a gente brincava muito disso. Meu pai botava a câmera e cada um escrevia o seu roteiro. Então, meu irmão escreveu o dele, minha irmã escrevia o dela, eu escrevi o meu. Eu mal sabia escrever, mas eu fazia toda a minha historinha do que eu queria contar. E eu e a minha irmã, a gente brincava muito. Meus pais têm uma cultura musical muito grande, então ele tinha vinil pra caramba Hum. de Clube da Esquina, Chico, Milton, Ranquial, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, olha. tudo, tudo. E a gente colocava muita música erudita, cassete, videocassete não, fita cassete, Miles Davis, Sarah Vaughan, é, Chet Baker, assim, coisas que a gente escutava quando a gente era criança. Uhum. A gente pegava aquilo e fazia espetáculo. Então a gente pequenininha já criava espetáculo com tema, com cenário, a gente produzia convite para os meus pais assistirem, Ai, que da tinha hora. coxia, tinha tudo. E então assim é engraçado você perceber que você trabalha com o que você fazia quando você brincava daquilo de criança. Então pra Claro, gente sempre foi um processo muito natural organizar coisas. claro. E em geral, a grande maioria das vezes, não por ser criticão, mas você vê carência na organização, né? Uhum, Porque muitas vezes no lugar que tinha que estar cada pessoa idônea daquilo, uhum. tem alguém que não faz ideia nenhuma, né? Ou tem descuidos enormes. Então, é muito bom quando você sente, nossa, olha o que a gente fez e com um pouco que a Um gente pouco. tem, é na organização de eventos ou produção. Eu gosto muito de produzir Uhum, eventos também, né? uhum, Quando a gente fez alguns eventos maiores, que são além de eu tocando, por uhum. exemplo, a gente não está aí querendo ver quanta receita isso vai trazer, Nunca. Se porque você nunca for traz. lançar na E não é receita, por romantizar a pobreza do artista, que não eu queria que todo artista esteja muito bem pudesse. sucedido Aham, uhum, economicamente, e temos que estar, porque trabalhamos para caramba, mas importa mais esse cuidado, que é uhum. muito da hora pensar, eu quero que se um dia contrato você para alguma coisa, que você fale, nossa, é muito da hora trabalhar com Laut, sempre que ele quiser eu vou topar, Sim, porque me sim, senti muito bem acolhida, me sim. senti muito bem tratada, em todos os sentidos, né? Uhum, E isso também dá esse orgulho da gente. E quando, num evento que a gente fez há um tempo atrás, saiu muito bom para o que a gente queria. Nós esforçamos para caramba. Eu me uhum, lembro que, Thaís, que o dia que eu publiquei, eu me encarregava da parte de resolver todos os BO, né? uhum, Que a gente vai falar disso com a sua banda também e tudo, porque aham, as pessoas às vezes
pensa que é só glamour ter teu nome lá, mas Não, tem tudo menos definitivamente não. Desculpa, tem mais BO para resolver que tudo. Uhum, E nesse evento, agora a gente já está começando a construir outro. Eu estava resolvendo tanto BO que ia acontecendo, e já tinha uma data que tinha que ser publicado aqui. uhum. Porque todos os eventos, as coisas começam muito antes, óbvio, Sim, né? sim, Do momento que as pessoas acabam sabendo. sim. Mas tinha uma data para que a pessoa começasse, porque tínhamos que começar o segundo grande BO, que Uhum. era tentar vender ingresso, para Sim, que aquilo aconteça, né? E porque a gente quer a casa lotada, né? A gente sim, quer chegar às claro. pessoas porque acreditam naquilo, né? Uhum. Conseguimos lotar a casa e tudo, mas no dia, e foi até meia hora antes, literal, meio-dia, eu ia publicar o evento, e meia hora antes consegui fechar o último patrocinador. Como o último BO, que era algo que estava me faltando para que aconteça no evento, Uhum. papapá, teve que parar a publicação, né, Uhum. programada para refazer o logo do patrocínio, papapá, Sim. quando eu botei, eu comecei a chorar. Mas, tipo, montei e fiz, publicou, pá, Alívio. quebrei. Mas Aham. quebrei. Mas esse choro foi um momento que eu acho que nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque até agora esse foi o maior evento que já fiz. Mas esse choro foi um choro de... não quero que soe arrogante, Uhum. nem egocêntrico, ególatra, mas foi, cara, como você está batalhando para que isso aconteça? E é só para que aconteça um pouco de arte e de beleza Sim. para outros. Uhum. E você está se ferrando para que isso aconteça, cara. Muito bom. Sabe aquela É um palmadinha tapinha nas nas costas? costas. Sim, Eu me senti sim. eu mesmo falando, cara, pode Sim, chorar orgulhoso. ferrada. Pode chorar orgulhoso, porque você está se Uhum. matando para fazer isso Uhum. aqui. E foi um choro gostosíssimo. De alívio, de orgulho De mesmo, de orgulho, orgulho. acho que o choro que foi mais gostoso da minha vida, sabe? Muito louco. Choro mais gostoso. Juro, é É, incrível. tipo, é muito no Talento, que era o nosso festival, a gente tinha muito BO porque a gente movimentava bailarino do estado inteiro, né? Uau. Que vinham para cá, para Mogi, para dançar. E a gente começou como mostra, então a gente revolucionou a forma como saíam os resultados. Meu pai é engenheiro, né? Já não, vamos fazer assim. 15 minutos depois de terminar, porque a gente, quando era criança, assim, ia festival, você termina o festival, termina o último balé, eram 2 horas para sair resultado. A gente tinha a meta de fazer em 15 minutos os resultados. Então a gente sempre foi revolucionando coisas. O troféu era muito lindo. Meu pai Como era o desenhou um troféu? troféu Nossa. que para não haver desperdício, então ele era feito numa placa e depois ele era destacado e torcido. Era uma bailarina, o titi dela era torcido. E todo mundo amava esse troféu, o troféu é lindo. É, e ele tinha que enferrujar com o tempo, tinha toda uma história por trás, toda uma filosofia. Então a gente sempre trabalha muito em família também. O que a gente pode trazer de junto ali para produzir algo melhor. E na verdade a gente, é o que você falou, de não romantizar, mas a gente parou de fazer justamente porque a gente em 6 anos não conseguia ganhar dinheiro, porque tem um problema dentro dentro dos festivais em si, que assim, para se ganhar dinheiro, eles colocam uma superlotação de balés. Então são 300 balés num dia. O jurado não aguenta ficar assistindo 300 balés. Ninguém Nossa, chato pra aguenta. caramba. Ninguém vai aguentar, porque ninguém vai aguentar ficar no teatro tanto tempo. É ruim para os bailarinos, mas o cara que está produzindo ganha dinheiro assim. Ganha. E a gente não queria colocar, a gente tinha, tipo assim, no máximo estourando 100 balés. Só que isso não pagava a produção. Claro. Então, assim, no último ano que a gente fez em São Paulo, no último ano a gente conseguiu ganhar R$ 250 cada uma, eu e a minha irmã, porque um jurado faltou. Nossa. Então sobrou o dinheiro dele pra gente. Eu falei pra ela, olha, eu amo fazer isso. Eu amo, mas é um ano de produção Claro, não para dá. um dia.
Todo mundo ama. Eu amo fazer, todo mundo ama quando sai daqui. Tanto que muita gente ainda pede pra gente voltar pro festival. Mas eu falei, eu não aguento mais. Mas isso que a gente tava falando, que inclusive isso, todo mundo pede, mas ninguém sabe O BO que é que produzir. e ninguém pede, não, mas eu fico de colaborador. O que precisa? Tá, eu quero muito que você volte. Eu me ofereço aí para trabalhar de graça. Aí ninguém vai estar. Então, é a mesma coisa que eu queria que você fale agora, porque eu quero, em algum momento, ver quando que entra o canto, né, na tua vida. E estávamos falando, você tem a sua própria banda, que tem teu próprio nome, né? Sim. E ter teu próprio nome não é que a banda se organiza e fala, quem é aqui o que mais precisa, vamos combinar, somos só mais botamos teu nome. Não. Se você ter teu nome implica que Thaís Melo Banda, implica que você tenha talvez como um lado bom o reconhecimento maior, se se quer, do sucesso que possa ter a banda, mas todos os BO, todas as contratações, todos os pagamentos e todos os atrasos e não sei o que, e se acontece alguma coisa errada, sai do teu bolso, e as decisões certas são mérito próprio, mas os erros também, né? Como é que é viver isso para quem não conhece como é que o por trás, né? Eu comecei a trabalhar com evento e eu lembro muito bem, assim, que o que me fez criar a minha própria empresa sempre é a observação. Observação para quem vai produzir qualquer coisa, ela é fundamental. Principalmente quando você olha e fala, isso aqui está errado, isso aqui não pode acontecer. Tanto que no próprio festival de dança, a gente, na verdade, todas as produções que a gente faz, a gente terminou, foi um sucesso, bateu nas costas, chorou de orgulho, aí fala, tá, o que deu errado? Que não pode dar no ano seguinte, na produção seguinte, a gente precisa consertar isso. Nossa, que louco. A gente terminou igual no evento que a gente fez, acredita? Foi a mesma conversa. Nossa, foi muito bom. Mas isso não pode acontecer. Que doido, não né? pode acontecer. Porque só assim que você melhora. Claro. Porque tem coisa, a gente não nasce sabendo de tudo. Então a gente precisa sempre estar muito atento e observar tudo para falar, putz, isso aqui não saiu legal. Eu quero melhorar, né? Porque eu quero oferecer a melhor experiência para as pessoas. Então, essa parte de você observar o que você não gosta, então todo mundo fica muito focado em o que você gosta, o que você quer. Mas assim, saber o que você não quer também é muito importante para tudo na vida. E aí, por que eu falei disso? Estou tentando pegar o fio da meada. Você falou fato dos BO que você, por ter teu nome... Ah, tá, lembrei. Porque eu lembro que eu trabalhava para uma pessoa em evento, e coisas que eu não gostava. Eu não gostava quando a gente... você tá cantando a entrada da noiva, a noiva chegou no altar, cortava um microfone. Só que eu tava no meio do refrão. Então, assim, cortava um microfone. Claro. Tipo, ao invés de você pode procurar o jeito musicalmente. Gente, exatamente, cortar. É só terminar o refrão ali, daí a gente para. A gente vai parar, a gente tá observando a noiva. Coisas que eu não gostava. E fica horrível. Fica horrível. Fazer isso de alguém que não tem essa sensibilidade artística e de evento, porque fica horrível um evento que... Exato, a música cortava no meio. Que nem essa apresentação de dança. Que acontece música que a música corta. Nossa, fica feio. Fica feio. E aí, coisas que eu não gostava. Atraso de pagamento. A gente recebe por cachê. Eu não sou registrada, não vou receber no final do mês. Eu tenho que tocar e tem que cair. Não dá. Tem que tocar e tem que cair. Isso é certo. Não somos CLT. Não somos CLT, que já é muito difícil. Você trabalha com cachê, a pessoa ainda atrasa seu cachê. Ou aconteceu uma coisa muito chata de, tipo assim, passou as datas pra gente o ano inteiro, assim, vocês vão tocar nesse casamento, vocês têm todas essas datas aqui, seu cachê é tanto. Aí ele teve um problema financeiro lá e resolveu reajustar o cachê de todo mundo para baixo. Então, assim, coisas que me deixavam muito nervosa, eu falei, não quero mais, eu vou trabalhar eu. Eu tenho a capacidade de fazer isso sozinha. Porque eu trabalho com produção e porque eu sou muito observadora. Tem toda a competência para fazer isso você, né? Sim, tipo, eu tô vendo o que é, quais músicas são, como tratar com um noivo, porque o tempo todo que eu tô com alguém, eu tô observando o que essa pessoa tá fazendo para aprender.
Então, assim, comecei a trabalhar ali e eu lembro que um evento específico eu chamei um amigo meu para tocar e ele tocava em bar. E aí eu falei, cara, você faz a guitarra para mim e tal? E ele foi fazer o evento. E eu lembro que no ensaio, o primeiro ensaio que a gente teve, ele não tirou a música. E aí ele falou assim pra mim, peguei e falei, cara, não dá, não, tem que tirar a música, amigo. E aí ele falou assim, ai, pra quê? Como que para quê? Ninguém tá prestando atenção em você, Thaís. Tipo, ninguém tá te vendo lá. E eu falei, cara, como assim ninguém tá me vendo? Ninguém tá indo pra ver você. Então, assim, como se aquilo fosse uma desculpa pra ele não fazer o trabalho dele bem feito. Aí chegou no evento, ele errou, o técnico saiu pra fumar numa hora que estava clipando o som. Tipo, no meio da apresentação começou a clipar a caixa. Minha irmã saiu correndo, ela estava comigo porque era uma apresentação de dança com música ao vivo. Minha irmã saiu correndo, foi procurar o técnico estava na varanda do Teatro do Vasco fumando. E isso até ali não era sua, era você trabalhando para outro. Era sua? meu! Tá, me perdi E ali. aí, nessa hora, eu lembro que assim, eu fiquei com uma vergonha absoluta e eu devolvi o dinheiro. Mas os músicos saíram com o cachê deles. Não deixei de pagar os músicos. E aí eu lembro que eu falei para esse meu amigo, eu falei assim, ó, sabe por quê? As pessoas estão prestando atenção, porque em bar você pode tocar, as pessoas não estão indo para te ver. As pessoas foram pro bar. E as pessoas às vezes estão bêbadas. Elas não estão se importando com a qualidade da música. Num evento, tá todo mundo olhando para você. Um casamento, o dia. Faz parte total do evento. Gente, e é o dia que a pessoa gastou um dinheirama ali, absurdo, para que o dia fosse perfeito. E aí aquilo vai estar filmado ainda, para sempre. Claro. Você errando aquela música. Você pode estragar o evento inteiro. Você estraga o evento inteiro. Aliás, no bar a gente não sabe, sempre pode ter alguém prestando atenção pra gente. Sempre tem gente prestando atenção. Mas em geral é outra coisa. Ninguém pagou a grana pra você estar lá. Claro, e ninguém estraga a sua noite num bar porque o músico errou um acorde, né? Claro. Mas no evento é parte fundamental. Não. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, vocês estão recebendo o cachê de vocês. Eu não vou deixar de pagar o cachê de vocês. Mas isso nunca mais pode acontecer, porque saiu do meu bolso, eu devolvi o dinheiro pro cliente. Mas você não demitiu eles? Não, na verdade, esse meu amigo nunca mais falou comigo. Ah, tá. Ele nunca mais falou comigo, ele ficou muito ofendido. E o técnico nunca mais trabalhou comigo. Mas era pra você ficar ofendida com ele. Ô, cara, era pra ela ficar ofendida com você, tá bom? Anota aí, anota. E aí, assim, é complicado porque as pessoas não enxergam isso. Uhum. Que quando você é empresário, quando é você que... Obviamente que não é todo mundo que age dessa forma, mas tem muito perrengue. Uhum. Tem muito perrengue. Na pandemia aconteceram muitos cancelamentos, por exemplo, onde quem tá brigando com a noiva ali para receber é você. Não é o músico, não é teu músico. Claro. Teu músico, se no meu contrato, se no meu contrato tem uma cláusula de cancelamento e que tem ressarcimento, por exemplo, tantos dias vai devolver tanto, tantos dias devolve tanto, esse dinheiro não fica comigo. Esse dinheiro também tem que ir para o meu músico. Então, se ela devolver os 50%, os 50% que eu receber tem que ir para todo mundo que estava dentro daquele meu contrato. Então, assim, não é todo mundo que faz isso, eu sei. Tem muita gente que cancelou, liga para o músico e fala assim, não vai ter mais aquela data, claro. Tá? Beijo, tchau. Mas é errado, porque a pessoa já conta com isso e além a pessoa teria que já estar se preparando, já ensaiando, mas foi trabalho. Foi trabalho. Mesmo que não tenha tido o evento. E tanto que no meu contrato hoje tem um parágrafo específico dizendo que, olha, esse trabalho ele culmina no dia do evento. Mas ele já começou muito antes. Exato. Porque, na verdade, assim, fora isso, né? Toda a parte burocrática, a parte de contrato. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas não veem por trás. Se te denuncia alguém, vai denunciar você, não teu músico, tudo gira em torno de mim ali. Então, assim, não é... Você ter a banda pode parecer glamuroso,
Mas muitas vezes quando você tem uma banda que leva um outro nome, um nome genérico ali, onde todo mundo é sócio e todo mundo divide o prejuízo e o lucro. Então assim, deu tanto, tá todo mundo já dividiu aqui, cada um fica com a sua parte e cada um tem a sua responsabilidade da divulgação do evento, de tudo. As responsabilidades são divididas. Claro. Comigo sou só eu que tenho que divulgar, eu que tenho que criar vídeo, eu que tenho que pagar músico, eu que tenho que fazer a produção, eu que tenho que correr atrás do local, tudo. Então, assim, não, definitivamente o glamour pode parecer glamuroso para muita gente, mas assim, o glamour é quase zero. Quase É zero. quase zero. E quando você faz isso e vê todos esses perrengues, o que te motiva? Porque para mim, eu sei porquê e iria por essa linha também, né? De fazer eu do meu jeito e eu tenho claro porquê. Quando você vê tudo isso e pensa que uma banda que tem um nome genérico se divide os BO, porque todo mundo é sócio, que é o que mais te convence e te empurra para você continuar fazendo tudo com teu nome? Que ela já tô quase desistindo. Não desista não. Eu acho que assim, o que na verdade foi meio que natural, porque quando eu criei a empresa, que chama Thaís Melo, para evento, ela já foi aquilo. A empresa chama Thaís Melo. Então não foi uma coisa assim, eu quero uma banda que leve meu nome. Não, a empresa tinha o meu nome, porque era minha. Então eu contratava os músicos e eu tenho a empresa há 10 anos. Eu não tocava na parte de festa, eu só fazia cerimônia. Então, assim, quando um casal pediu para mim e falou assim, a gente queria muito que ela fizesse a festa, e aí que eu comecei a fazer a banda mais estruturada para festa, que depois virou a minha banda. Então, assim, ela já levou o meu nome, assim, não foi nenhuma coisa que eu pensei assim, quero sócios. Não, porque eu já levava a empresa sozinha. Então, para mim, é só, tipo, faz parte do meu trabalho, de dia a dia. Há 10 anos trabalhando já com isso, não era agora que iria mudar, de fazer uma banda com outro nome, onde cada um fosse sócio ali, porque é uma coisa que eu já faço sozinha há 10 anos. E aí, quando eu comecei a fazer música autoral, isso ficou ainda mais sentido ainda, né? Mais sentido ainda. Então, assim, eu não posso fazer a minha música autoral e ter o nome de uma banda genérica. Porque a música, quem compõe, quem produz, tudo sou eu também. Quem compôs, quem fez arranjo, tá tudo ali. É tudo meu ali, né? Não tem. Tanto que os meus músicos mesmo, das minhas 3 músicas que eu já lancei, não foram. Tipo, tem participação de alguns músicos que tocaram comigo na minha banda, mas não são todos. Então, como quem produz é o Luizinho Cunha, ele é baterista, então, por exemplo, ele grava toda a bateria, não é o Alan, meu músico, que grava a bateria. Quem produz, o Luizinho já grava a parte da bateria já. Então, assim, ia ficar muito estranho eu querer montar uma banda genérica, com nome genérico, né? Para que todo mundo fosse sócio, para poder dividir essa carga que é fazer tudo sozinha agora. Claro, entendo. Mas às vezes eu gostaria. Às vezes eu gostaria. Então, essa era a minha dúvida, se às vezes você pensa em fazer também algo assim, né? Ou ter também uma banda com divisão de tarefas, mas enfim. Aliás, é muito... De ter outro tipo de banda, que você além falou, de né? mim. Você falou agora, você, às vezes eu gostaria. E esse às vezes eu gostaria é mais pela questão de quanto BO você tem que resolver sozinha ou por outras coisas também? Mas pelo BO. Entendi. Tanto que agora, por exemplo, esse show de Guararema, né, que a gente tocou Muito bom, aliás, né? Muito bem a organização de lá, né? Muito bem organizado. É Um dos muito melhores bom. festivais que eu Parabéns. já... Organizador de Guararema, vou trazer vocês aqui. Foi o Matheus Sartori, Matheus que é sempre o... fala bem dele. E você tava lá. Eu tava. Tava porque eu vi um vídeo e você passou assim, no vídeo, no público. Eu falei, olha lá. Na verdade, assim, muito bem organizado. Muito. Um dos melhores festivais que eu já participei. Produção, staff, tudo com muito carinho, muita organização. Não tenho uma coisa para falar mal, assim, foi perfeito. Perfeito. Muito bom, né? E eu fui, na verdade, como vocalista da banda do Daniel Granado,
que é um gaitista importante daqui da região, que é um dos melhores gaitistas assim desse país, ele é muito incrível. E o Dani me convidou para fazer o vocal. E foi assim, é um alívio assim, quando você trabalha para outra pessoa também. Claro. Principalmente quando uma pessoa é competente, assim, é muito gostoso trabalhar para pessoas competentes, que eu sei que eu não vou ficar na mão, não vai cair a minha qualidade de coisas que eu espero, e você tem o alívio de cantar, fazer seu trabalho como de outra forma, assim, porque além de tudo, o que as pessoas não podem não perceber é que assim, eu trabalho com voz e eu trabalho com Claro. emoção. A minha voz depende muito do meu emocional. Então já aconteceu de passar tanto perrengue num evento e a minha voz sumir na hora de cantar. Ah, caramba. Porque a gente precisa tentar manter esse profissionalismo, né? Mas e aí, o que aconteceu? Graças a Deus, eu trabalhava com um outro cantor, uma voz masculina, e ele conseguiu segurar o BO ali. Aí no final do evento, todo mundo veio falar comigo: que lindo seu timbre rouco! E eu chorando por dentro, assim, chorando por dentro. Falei, foi horrível, foi horrível. Nossa, gente. Todo mundo falando, mas. E é trabalho, assim, é trabalho. Então, acontecer isso, ou ir trabalhar, já fui trabalhar com pneumonia, cantar com pneumonia, com Claro. tosse. E essas são as coisas que o músico que sobe no palco tem que fazer e que muitas vezes não se sabe, né? Tocar com febre, tocar meio Tocar com doente, febre né? e os eventos onde, principalmente os eventos onde acontecem coisas erradas, tipo, coisas ruins e você tem que resolver. Porque Claro, eu sou a pessoa que tô na linha de frente, sendo cantora, sendo a vocalista, e tô na linha de frente tendo que resolver o BO claro. de casamento. Então, assim, É interessante ter como a mistura, né? Fazer um pouco e um pouco, porque me lembro que quando faz esses eventos que geram muita energia, termina o evento, porque a gente quer ter, eu gostaria de ter concerto, já tive um pouco mais, mas assim, um concerto semanal, eu acho da hora essa. Tem galera que tem mais, não me interessa ter mais, mas assim, um concerto semanal eu seria legal. gostaria Mas também. um projeto, tipo um evento teu semanal, não, ou mensual, não Não sei. dá. Quando a gente fez aquele evento, a gente parou com minha namorada, que foi junto comigo a produtora. Isso aqui não dá para fazer mais que um por Não ano. dá. No máximo dois. Um Dois. talvez um pouquinho menor e um no final. É, Porque tanta energia que é não dá muita para energia. que cada palco seja teu projeto. Então, Não. depois acontece isso, você faz um super evento e depois alguém te contrata e você já só ir tocar, que embora é muita coisa igual, porque a gente estuda pra caramba, se Uhum. prepara, papapá, subir num palco sempre um desafio, Sim. etc. Isso, em comparação, é comer goiabada de dificuldade em comparação. Eu só tenho que ir a fazer minha brincadeirinha ali no Uhum. palco, descer, tenho meu caixa ali, pronto, vou tomar um Sim, sorvete. exato! Então, é É um totalmente. alívio. Depois de fazer isso, você fala, nossa, que diferença. É um alívio. É um É, alívio. Tanto que em abril também eu fiz um freela para um produtor em Suzano. Ai, nossa! Nossa, que ótimo! Eu não tenho que me preocupar com nada. Tá claro, tudo pronto, eu só chego lá e canto. Pra gente é um alívio, assim, tipo, para quem trabalha claro. com produção. E fora isso, né? Você trabalha, por exemplo, cantar, eu ainda faço isso, porque eu trabalho com casamento. Então, você tá sempre resolvendo BO, resolvendo BO de músico, resolvendo BO de tudo. Tudo quanto é BO que pode dar, é você que tem que resolver. Aham, E ainda tem que cantar, ainda tem que claro. performar. Na dança, eu nunca dancei. Em nenhum festival que eu fiz. Ah, tá, porque era demais já, né? Não dá para Claro. dançar. Não dá para subir no palco. Então, assim, só que aí eu comecei a sentir essa necessidade cantando. Por mais que eu faça o trabalho backstage, trabalhe com os noivos e fique lá, reunião, VT, tudo que eu tenho que fazer ali, na hora, no dia, eu pretendo começar a levar uma pessoa que seja. Ah, fala com ele. Fala com Qualquer coisa. ele. Mas olha que interessante. Primeiro uma confissão e depois um comentário. Eu confesso que
eu gosto desse negócio de ser o cara que também resolve os BO e confesso e admito que alimenta meu ego, sabe? Eu gosto de ser um cara que resolve. Inclusive, Mas porque você tem provavelmente essa característica, assim como eu, de resolver. Você sabe que você vai resolver. acho que Você fica sim, com medo de deixar na mão do outro não resolver. sim, também. Aí E você fala, você daqui, eu vou quer ter que que se resolver esse problema. reache, você quer que. E além, eu acho que sou proativo. Tipo, em Uhum. seguida procura a Sim. solução. Uhum. Acho, posso estar errado, né? A Uhum. gente, todo mundo se enxerga, às vezes muito mal, às vezes nós enxergamos Uhum. bem demais, mas eu acho que tem essa característica, é um pouco herança, e eu percebo que é uma herança do meu pai, que ele é assim Uhum. de resolver, e eu tenho um pouco isso também. Em seguida acontece isso, em seguida como que a minha criatividade às vezes não é nem tão artística, Uhum. mas é a criatividade em resolver BO. A Uhum. minha namorada eu sinto que é muito mais criativa artisticamente, sabe? Em Uhum. seguida pensa numa ideia assim da hora e por aí quebrou esse prato, já Já não, esse aqui resolveu. já Uhum. pum. Uhum. Então, gosto de resolver e alimenta meu ego. Uhum. Você se sente competente. Eu Sim. admito que meu ego está ali se alimentando. Eu Uhum. gosto. Uhum. Então, gosto dessa parte de ser a pessoa que tem problema, fala com o Naut que ele consegue resolver e pá. Mas gera muita energia, né? Mas o que estava te falando também antes de a gente começar a gravar é que é muito interessante, inclusive eu pensei que você tinha começado a fazer toda essa parte logística e empresarial da tua carreira como cantora muito antes, porque você tem muita coisa muito presente Uhum. que muito artista não faz nem ideia que existe. Uhum. Como, por exemplo, isso, né? Até pensar, não, um dia vou ter alguém, contratar alguém Uhum. para que resolva os BO, porque nesse dia eu quero ser artista também, Uhum. não um técnico, né? Uhum. Eu quero Uhum. ser artista. Mas o jeito de você falar já mostra muito conhecimento dessa parte empresarial que eu insisto, já insisti muitas vezes nos vídeos que eu faço individuais, nos podcasts, de que o artista tem que desenvolver, né? Que volta a falar de novo que não é cair na ideia meritócrata de que só você Uhum. querer e vai conseguir, não. Mas sem isso, Mas menos é ainda uma, você vai porque é uma conseguir. ferramenta de sobrevivência. E eu sinto que tem, inclusive, um pouco de parte nossa, talvez um pouco imatura. De falar, mas eu não quero deixar de tocar o violão para começar a escrever um documento. Não quero parar de estudar harmonia, não sei o que, estava compondo isso aqui, ai, mas eu tenho Entendi. que escrever para o advogado para fazer meu contrato, como Uhum. você falou. Uhum. Ai, não tenho vontade de fazer minha técnica vocal para editar o vídeo que eu vou subir agora do não sei o que. Mas são coisas que precisamos abrir mão um pouco Uhum. para que a nosso trabalho artístico acabe acontecendo. Sim. Porque se não acontece, se você estudou 4 horas a mais, mas isso não vai acontecer, de que serviu? Se a Exato. gente faz, nós, os profissionais, fazemos para os outros, né? Sim. Para que acabe no palco, para que acabe Uhum. outras pessoas sentindo isso que você sente, a Uhum. gente faz também por nós, mas principalmente trabalhamos para que chegue a outras pessoas, né? Uhum. Se eu quisesse só conversar aqui com você, só te convidar a tomar um café, não Uhum. gravava esse café Sim. entre a gente, né? Uhum. Então queremos que chegue a Que outras chegue. pessoas, que Uhum. chegue, perdão por meu português, que chegue a outras pessoas. Então eu sinto um pouco uma resistência meio caprichosa do artista às Entendi. vezes de abrir mão um pouco da nossa brincadeira para fazer esse lado um pouco mais burocrático, mais chato, mais não sei o quê. Sinto que o artista em geral nos custa muito mais, como claro, somos sonhadores, né? Lutamos Uhum. para ir em contra do sistema para tentar fazer o que a gente ama, mas às vezes sinto que reforçamos e alimentamos tanto isso, que é muito da hora, né? Uhum. Fala da nossa fortaleza, Uhum. que às vezes acaba ficando muito difícil fazer qualquer coisa que você não gosta de fazer. Mas eu entendo, mas assim, às vezes eu penso que talvez sejam diferentes tipos de artista. Porque no meu caso, eu poderia ser só uma vocalista Aham. trabalhando para outras empresas e trabalhando para outras bandas e trabalhando para outras. Enfim, como acontece, por exemplo, eu vejo os meus músicos assim, eles são excelentes músicos,
E eles têm muito mais trabalho do que eu. Eles ganham, inclusive, mais dinheiro do que eu. Porque o fato de você não fazer a produção, de você não precisar se vender nesse âmbito, assim, se vender, que eu digo, tipo assim, sozinho ali, criar a tua marca. Como eles não precisam fazer isso, eles conseguem também se dedicar mais pegando mais show. Então, eles conseguem fazer 2 casamentos por dia, dependendo do horário. Eles conseguem fazer 4 casamentos por semana, 5 casamentos. Eu não consigo. Então, assim, mas eu tô criando uma marca minha. Claro. E outros músicos, eles gostam disso, de tocar, de estar tocando. E não se preocupam com a marca deles, porque eles também não precisam se preocupar. Então, assim, eu acho que depende muito do objetivo que você tem na sua carreira. Acho que no seu caso, por exemplo, como você é concertista, você não é como é que eu posso dizer? Eu vou falar essa palavra, não é uma palavra boa, mas assim, você não é um funcionário. Você não vai trabalhar para outra pessoa. Você não vai ficar tocando violão de lado para cá e para outro, para conseguir gerar a renda que você precisa, porque você ama tocar. Então, tipo assim, você ama tocar, então você vai tocar em vários lugares. Você é laut, você é concertista, você, tipo, as pessoas vão parar para te ouvir. Então, assim, você precisa fazer essa marca por você. O cantor, se ele não quer trabalhar sendo vocalista de várias bandas e cantar aleatoriamente, ele precisa fazer a marca dele. Não tem outra. Porque ele não tem outra. Ele não tem ele não tem outra. Não tem o que fazer ali. Tipo, ele vai ter uma hora que ele vai parar, ele vai só sempre cantar em bandas e sempre cantar. Tipo, ele não tá preocupado, se ele não estiver preocupado em lançar música autoral. Ué, porque às vezes a gente até tem essa comparação, inclusive, do tipo assim, ah, cara, mas a Thaís tá fazendo isso, eu preciso fazer a mesma coisa? Eu sou vocalista, eu preciso fazer a mesma coisa? Não. Claro, depende do que Porque você depende quer, do né? teu objetivo. E também depende do objetivo em quanto a que tipo de vida você quer ter, né? Sim. Porque, por exemplo, essa vida de ser um músico, de outros artistas, em geral a gente sabe a realidade, o que eles ganham. Eu tenho músicos que em geral tocam mais em bares de amigos e me contam, eu fico morrendo de dor. Não é que eu ganhe mais, né? Mas a minha renda vem por outros lados, inclusive com a minha outra empresa de beleza, etc. Sim. Mas porque consegui não precisar do bar, né, para tocar. Mesmo Além de porque que, uma hora, se você parar de tocar, ainda para de entrar. claro, exato. A gente não tem outra saída. Exato. E no meu caso também, o tipo de música que eu faço não funciona para esses lugares Exato. também, né? Mas eu vejo com muita dor quanto eles trabalham para conseguir uma renda mínima, sabe? Então também fica nisso, tá? É muito nós amamos tocar, amamos subir no palco. Eu adoro subir no palco. Mas esse negócio de tocar três bares a noite toda, por um valor ínfimo. Claro, 2 casamentos e viajo para cá e toco de segunda. Tem um amigo que me mostrou uma vez a agenda dele, era de segunda a segunda, tocando 2, 3, 4 lugares, tocava aqui, pegava o carro e ia para outro lado. E se você não faz assim, você não chega a pagar as contas. Eu não quero essa vida. Mas você não quer. Eu não quero. Exato. Claro. Às vezes a gente se compara pela nossa métrica, a gente compara o outro pela nossa métrica, pelo que a gente não quer. Exato. Às vezes a pessoa está muito feliz. Exatamente. Eu queria chegar a esse ponto. Por aí a pessoa adora essa voragem da vida, né? E nesse sentido, não quero que soe desqualificativo, senão seria muito arrogante da minha parte que só o que eu quero para minha vida que está certo, né? Não. Mas também é muito arriscado esse negócio que chega uma hora que passa o tempo, você não constrói sua marca. O que me preocupa disso é que nunca gera uma solidez, né? Exato, chega uma hora que você é começa a ter anos em cima e menos vontade e mais cansaço corporal, inclusive físico. E se o que você falou, se você não toca em 3 bares você vai deixar, a sua renda vai cair. E aí? Né? E aí? Mas, assim, é interessante porque eu até
comentei com a minha irmã esses dias que eu vi um Reels de um cara falando que bailarino era o artista mais burro que tinha. E eu fiquei um pouco ofendida. Falei, caramba! E ele não tá errado. Porque se você lê editais ou festivais por aí, de todos os lugares, tudo que tem relacionado à música se paga bem, se paga melhor em festival, não bar, tá? Mas se paga melhor, premiações em dinheiro bom, enquanto o bailarino paga para participar e não recebe prêmio em dinheiro. E o bailarino, ele trabalha com o corpo, não tendo respaldo algum. Tipo, ele não tem como pagar fisioterapeuta, porque ele não é considerado um atleta de ponta, apesar de bailarino ser um atleta de ponta. Claro. Ele não é considerado um atleta de ponta, ele não tem o respaldo médico ali, dentro de uma companhia, não é toda a companhia que tem um respaldo de fisioterapeuta, de musculação, de tudo isso. E quando ele não conseguir mais dançar? Claro. De onde vai vir o dinheiro dele? Claro. Então, se o músico ele trabalha só para isso, de bar em bar, e quando ele fica velho, quem paga a aposentadoria? Como é que funciona quando você não é CLT? Como é que funciona isso? Você paga seu MEI direitinho? Você tem um MEI? Você planeja seu futuro de alguma forma? E eu acho que isso que é a parte mais ingrata de ser artista. Porque você está trabalhando com coisas que não são infinitas. Claro, e que você pensa com respeito a um músico que gosta de levar esse tipo de vida? O que você falaria? Assim, não de modo vou dar um conselho, mas o que você pensa de que deveria fazer para você, que tem esse lado mais empresarial também, para conseguir assegurar uma mini aposentadoria ou conseguir uma base melhor? Não sei, porque nem eu tô dando. Nem a gente. Se alguém souber, se alguém souber, fala pra nós, pelo amor de Deus. Não é fácil, é o que eu falei, é tipo uma vida muito instável. E eu vejo assim, eu acho que é por isso que a gente fala sobre o Instagram e como às vezes desanima muito, porque quando você vê, eu vejo muito dos meus próprios, das pessoas que trabalham comigo, estão conseguindo uma vida muito melhor do que a minha própria. Por quê? Porque na verdade eles só trabalham, eles só estão trabalhando. Então assim, o gasto deles é para viver e trabalhar. O meu gasto sempre é investindo em mim. E eu não consigo dar conta de viver. Embora já falamos disso, e que sempre é mentira o que a gente vê no Instagram da vida dos outros. Mas, assim, pensando sempre que as pessoas falam assim, nossa, que lindo o clipe que você produziu, né? E tá lindo esse de como é que é? Que eu te falei que eu assisti hoje, Acalanto. O Acalanto. Muito bonita essa produção, viu? E, por exemplo, todas as músicas que eu estou lançando, ela tá dando uma média de R$6.000 por música. E dinheiro que sai do meu bolso, não sai do bolso de mais ninguém. R$6.000. Agora, se eu parar para pensar que eu tenho uma irmã e um pai que trabalham com audiovisual, e a minha irmã faz todo o roteiro, ela faz toda a produção, a gente tem meses de pesquisa, não é assim, vamos gravar isso. Não, a gente faz tudo que tem sentido para música, porque a gente, na verdade, ao invés de se considerar bailarina ou cantora, tipo assim, qualquer coisa assim, eu acho que a gente se classifica muito como contadora de história. Tipo, eu conto história dançando, eu conto história cantando, eu conto história compondo, a gente conta história no vídeo. Então tem muita gente que faz vídeo pra música, e eu já ouvi essa crítica, por que você gasta dinheiro com vídeo? Ninguém assiste clipe. Mais ou menos, porque a gente já foi premiada, a gente já teve 2 premiações com Som do Vento, que foi a minha primeira música, o vídeo. E a gente ganhou 2 laureas, uma de um festival de Curitiba, e agora que a gente acabou de passar num festival de Rondônia de cinema. Então, assim, não é uma perda de tempo. E a gente sempre faz tudo muito amarrado. Porque, lógico, você tem uma música, gravar um vídeo sem roteiro, só para ter aquela imagem, não precisa, é uma perda de tempo mesmo, de dinheiro. Mas a gente tem toda a história do porquê, de contar a história da música, do roteiro, da fotografia, que a gente se importa muito com isso. Então, assim, tá dando todo esse dinheiro. Isso pra mim, que não está pagando um diretor, que é minha irmã,
Não Claro. estou pagando muito equipamento, eu pago, porque a gente não tem todos os equipamentos, mas a gente tem bons equipamentos de filmagem. Mas assim, olha quanta vantagem eu tenho. Mesmo assim, tá, E dá mesmo assim, muito. é muito dinheiro. É Uhum. muito dinheiro, tipo, produzir e ir atrás da música e do músico que vai gravar, o cachê que você paga para o músico, o dinheiro do produtor, do estúdio, tudo isso é muito dinheiro envolvido para pouco retorno. Ou seja, por que eu faço? Porque eu acredito. Claro. Não tem outra explicação. E aí, quando você fala assim, ai, poxa, mas o que você tá fazendo pelo seu futuro? Assim, o que você acha que você vai fazer quando tipo, você for mais velha e não quiser mais cantar? Bom, eu me considero uma pessoa que tem muitas alternativas para trabalhar com muitas coisas. Claro. Mas, de qualquer forma, eu acho que quando eu faço clipe, quando eu lanço música, quando eu produzo show, eu estou investindo numa música que vai trabalhar para mim. Eu gostaria que a música trabalhasse para mim. Claro. Então, assim, que em algum momento eu de fato começasse a ganhar dinheiro Claro. sem precisar me esforçar tanto. Se isso é uma realidade, se isso vai acontecer, não sei. Claro. Mas eu acredito que ela vai. Então eu não posso, de fato, julgar alguém que só queira trabalhar para outra, ou um músico que só queira trabalhar para outro músico. Tipo, trabalhar numa banda. E tem muitos também que dão aula, né? Claro. Então tem aula, desenvolve método de curso. A gente, na verdade, é que a gente se vira, né? De todas Sim. as frontes, mas eu não acho eu acho que sempre tem é difícil ter essa ferramenta da produção, de ter o marketing, de se vender, porque não é fácil. A gente continuar estudando. Eu lembro que eu fiz um curso na Unicamp de um cara e ele falava sobre isso, assim, é porque você tem que postar tantas vezes por mês. Se você quer fazer sucesso, você tem que fazer Esse isso. tem que já do começo já me atrapalha. O tem que, Tem quando alguém que, já começa uma frase falando você tem que, aí já duvido. porque Se se tem você que. não faz, mas daí você está falando com adolescentes que estudam na Unicamp, que estão sendo bancados por alguém, e está falando de uma realidade muito diferente de outras pessoas que Claro. têm filho para criar, que têm um emprego, que não tem um pai sustentando, e que ou eu estudo, ou eu produzo música, ou eu lavo minha louça, ou eu sustento minha casa. Então, assim, as realidades são muito diferentes. Claro. Dentro da gente mesmo, dentro da nossa comunidade, como músico, ou como bailarino, ou como artista, enfim, a gente tem realidades muito Claro. diferentes de vida e objetivos muito diferentes. Então, assim, eu tenho que fazer tal coisa, mas assim, mas peraí, moço, eu fiquei me perguntando quando ele falou aquilo. Falei, quem lava a tua louça? Claro, exatamente. E Quem por lava a isso tua louça? Porque se eu também, fizer tudo isso que você tá falando, não dá pra lavar a louça, cara. exato, e por isso também é muito, acaba não tendo sentido, apesar de que é muito difícil levar isso na prática, as comparações, Uhum. porque ninguém tem a sua história de vida, ninguém tem Mesma métrica. a mesma métrica, exato, ninguém começa no mesmo lugar, a gente mesmo tem muito privilégio, tá Sim, acima, tá mais na frente a corrida. nessa corrida, mas atrás de muita outra gente. Uhum. E no Instagram parece que todo mundo é É igual, né? Como se igual. fosse um mesmo símbolo, né? Que tem estudos que estão falando que estamos perdendo através das redes sociais e a era das telas a capacidade de simbolizar, né? Uhum. Parece que todos são o mesmo símbolo, a mesma coisa, que começa do mesmo lugar e aí entra nas comparações, né? Um último teminha que queria conversar contigo antes de e não quero te roubar mais tempo, justamente falando disso, né, dando pé com isso que você está falando com respeito a como a gente se define, né? Porque Uhum. você começou eh, com a dança, você cantava, Uhum. mas mesmo realmente começou a cantar de vez mesmo a partir de ter esse De uma problema no lesão. joelho, né? Uhum. E aí, imagino que deve ter tido um monte de reflexões, de crises, de Uhum. ida e de Uhum. volta na tua vida, que também tem me acontecido ultimamente quando percebi que eu não era o violão, porque antes me definia como violão, né?
E isso é muito perigoso, porque quando aquilo está ruim, você se sente um lixo como pessoa, né? Eu descobri isso, já tenho falado aí na internet sobre. Então, imagino que isso também deve ter significado você como pessoa, né? Você é uma pessoa, você é uma mulher que faz um monte de coisas. E meio que tudo te define um pouco, né? O que você sente com respeito a isso? Então, na verdade, assim, é muito interessante isso, porque eu comecei. As pessoas me perguntam sobre o canto na verdade, assim, quando eu comecei a fazer balé, eu era muito pequena e o balé não era o que é hoje. A dança não era o que é hoje. Não era tão difundida, não tinha balé nas escolas como tinha, tipo, e eu tava voltando do maternal da empresa, de onde eu tava voltando com a minha mãe. E eu vi uma sapatilha de ponta desenhada num lugar, e eu perguntei pra minha mãe, o que que é isso? Ela falou, balé. Eu nem sabia o que era balé, eu falei, eu quero. E minha mãe me colocou no balé, e desde então eu danço. Eu nunca pensei que eu ia virar cantora. De Claro. tudo que eu já imaginei quando eu era criança, eu não imaginava isso. Então, assim, eu era uma criança que dançava e eu desenhava desde pequena e eu achava que se eu fosse crescer e ia ser alguma coisa, eu ia trabalhar com moda. E porque eu amava desenhar figurino, eu fazia os figurinos das danças, inclusive. E quando eu rompi o ligamento numa fase crítica ainda, porque eu estava entrando numa companhia de dança que eu almejava demais. Nossa Então Senhora. eu tava, assim, dança era o meu sustento, eu dava aula de dança, sempre dei aula de dança. E paralelamente, meu irmão me chamava para cantar, né, no quarto dele ali. O que é curioso, porque assim, o Daniel Granado, para quem eu fiz o show em Guararema, ele era meu vizinho. Então, assim, o Dani, ele ia em casa tocar com meu irmão. E ele foi uma das primeiras pessoas que falou que eu cantava bem. Ele e o Luizinho, que é meu produtor hoje. Olha, Foram as primeiras pessoas que falaram você devia cantar. E é curioso que hoje eu canto com o Daniel ali, tô cantando, fazendo show com ele, e o Luizinho ser meu produtor que hoje. louco. Mas assim, eu não imaginava que eu fosse fazer isso como profissão. Eu fiz por necessidade. Então, assim, eu rompi o ligamento do joelho, eu tava para entrar nessa companhia, tava não, eu tinha entrado na Nossa companhia. Senhora. E, na verdade, eu não rompi o ligamento. Eu primeiro machuquei o joelho muito feio, porque eu tenho condromalácia, que é um desgaste no joelho, no pior grau, nos dois. E eu tinha lesionado, não conseguia dançar. E aí eu fiquei um ano só tratando essa lesão. E quando eu voltei, um mês depois de voltar, eu rompi o ligamento. Nossa. E aí, assim, foi um rompimento feio que eu tive que operar, então é o ligamento cruzado anterior, que é das piores lesões de ligamento. E aí foi mais um ano antes de operar, porque eu precisava voltar a fazer um movimento para poder operar e a operação ser bem sucedida. E depois mais um ano de recuperação. Então eu fiquei 3 anos longe da dança. Nossa. E eu falei, gente, como é que eu vou me sustentar? Claro. Tipo assim, eu trabalho com dança, dança é minha vida. E aí o Lelo, da Bandite, que é uma banda de baile aqui de Mogi, me chamou para cantar, para ser vocalista. E aí aí eu comecei a cantar. E aí, assim, aí foi. Descobri, na verdade, a primeira vez que eu cantei na frente de pessoas foi no casamento do meu irmão. E aí que as pessoas falam, nossa, ela sabe cantar mesmo, ela canta. E é muito bizarro, assim, perceber que isso é a minha carreira hoje, que é o que eu faço, que eu amo, apesar de trabalhar com dança ainda, trabalho como coreógrafa, como diretora de movimento, mas a música, hoje ela toma 100% 90% da minha vida, Claro. né? Porque eu ainda trabalho com a direção de movimento, em publicidade, em algumas coisas, mas é bem menor do que a dança, assim. Então, foi uma necessidade, não foi uma coisa, nossa, o que eu posso fazer agora? Porque eu pensei até em começar a desenhar para fora, e poesia já era uma coisa que eu fazia desde pequena, eu já tinha ganhado concurso de poesia quando eu era pequena, nunca pensei em música nada, porque eu não era cantora,
não fazia isso, né? Hum. E aí, assim, é muito engraçado como as coisas foram acontecendo. Tipo, elas só aconteceram. Hoje, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser cantora. Tipo, de tudo que eu já tinha pensado, que eu poderia trabalhar com moda, que eu poderia trabalhar com espetáculo, produzindo espetáculo, que eu poderia ser atriz, que eu poderia... Tudo que eu imaginei na minha vida. Já teve um momento que eu quis ser bióloga, porque eu amo inseto. Tudo! Cantora era o que eu menos imaginava. E quando você se enxergou cantora? Nossa, agora eu sou cantora mesmo. Que reflexão trouxe para Quando? você? Quando? Muito interessante essa pergunta. Tipo, eu não... eu lembro que, assim, toda vez eu comparava isso. Tipo, como é natural pra mim o fato de dançar. Eu sou bailarina. Antes de cantar, antes de ser uma cantora, eu sou bailarina. E em algum momento houve uma transição do... Não, eu sou cantora. Eu sou cantora e bailarina. Hoje eu posso falar, eu canto, eu sei o que eu tô fazendo. Eu acho que foi quando eu fui para Los Angeles estudar dança. E eu fui para Los Angeles um ano. E a gente queria, eu e a minha irmã, a gente queria muito estudar fora, né? E a gente juntou esse dinheiro trabalhando 3 empregos ali, suando para juntar o dinheiro para ir para lá naquela época. O dólar não era tão caro, né? E a gente conseguiu ficar um mês ali estudando dança numa escola conceituada em Los Angeles. E aí, no ano seguinte, quando a gente voltou para o Brasil, a gente falou que vou fazer tudo de novo, porque eu quero de novo, quero de novo. E aí, no ano seguinte, eu falei, tá, só que eu vou procurar um professor de canto. Uhum. E acho que foi quando eu falei, ok, eu posso cantar, porque, na verdade, assim, desde que eu comecei a cantar, e ainda era uma coisa meio misturada, o canto com a dança, eu comecei a procurar musical. Todo mundo falava pra mim, vai procurar musical, porque você canta e você dança, junta as duas coisas e tá ótimo. E eu fiz alguns cursos de musical, de teatro musical, de teatro, de atuação, de musical, adorava, mas eu percebi que não era o que eu queria fazer. Não queria, porque a dança no musical, ela não tá em primeiro plano e não é o tipo de dança que eu goste, né? Eu gosto de dança contemporânea, então assim, não tinha nada a ver comigo e é sempre muito show off, assim, tem que aparecer demais. Eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer, então assim, não era pra mim. Então eu desisti do musical ali, mas eu ainda tinha dúvida se eu sabia cantar, né? Tipo, será que eu canto bem mesmo? Porque as pessoas falam, né? As pessoas falam, você canta bem, mas tem tanta gente ruim que as pessoas falam, você canta bem também, que você não sabe. E aí eu fui para Los Angeles a segunda vez e fui procurar um professor de canto, que foi o Micah Plisner, que ele era um coach vocal do American Idol. Não, do The Voice. E da Demi Lovato, Katy Perry. Era um cara muito conceituado, assim, aula caríssima. E aí tinha que passar por uma entrevista com ele, para ele saber se você sabia cantar, para ele te dar aula. E aí, quando ele falou para mim, ele falou assim, cara, eu não tenho muito o que falar aqui. Ele falou, eu arrumaria essa vogal aqui, me deu uns toques. E ele falou, você canta muito bem. E aí eu falei, então tá, então eu posso cantar. Canta, foi o meu aval ali, então eu só. posso cantar. Eu posso ser cantora de fato agora. Tipo, aí que eu comecei a acreditar mais que eu poderia cantar. Foi a partir desse momento, assim. E que é muito recente, né? 10 anos atrás. Claro. Que eu falei, tá, ok, agora eu posso cantar, eu posso seguir minha vida cantando. Então, hoje eu falo, não, eu canto bem. É muito... A percepção, eu não sei se você tem essa percepção quando você tá tocando, que foi o que eu falei, quando eu vi teu vídeo, eu falei, que lindo, que lindo, porque a minha tia era concertista, né? E eu acho, música em geral, eu acho pessoas que fazem bem o trabalho delas, é muito apaixonante. E quando eu vi você tocar ali, eu falei, meu Deus, que lindo! E eu não sei se você tem essa percepção quando você está tocando, fala assim, caralho, eu sou bom. Às vezes. Mas é muito bom ter isso. Não tem a ver com, tipo, na justa medida é muito bom. Porque senão a gente só fica na parte crítica, que às vezes eu sinto que é mais egocêntrica ainda,
a atitude de falar que tudo tá ruim. Que fala, nossa, que bom, sabe? E também é um jeito de se orgulhar e ser objetivo, porque, cara, você canta muito bem. Então, tipo, você vai falar, ai, não sei, não sei o É que, o porque tempo eu acho que inteiro, uma falsa modéstia é uma também falsa modéstia, é um ego é um enorme também, problema. É um claro. problema, porque na verdade, assim, se orgulhar do que você faz, às Ah, vezes. Mas uma sensação meio extracorpórea, assim. Às vezes eu tô cantando e falo, gente, isso aqui tá saindo de mim? Que olha só, bonito, que cara! da Que hora. negócio legal! Que bonito ter esse talento, assim. É um, é, é um Eu acho que orgulho. isso te faz até melhor artista. Porque se você tá assim, falando, nossa, que lindo, você tá desfrutando, tá curtindo e tá acreditando. Uhum. Só desse jeito você chega ao outro. Sim, Só porque desse tem jeito. verdade. Porque senão, se você tá falando, nossa, que horrível que eu tô fazendo aqui, e fica com essa uma cara fingindo, que também às vezes pode acontecer e temos que continuar, Sim. mas aí você não chega, não chega. Eu sinto no meu caso que comecei a sentir mais essa, pelo menos esse relaxamento Uhum. de não, porque eu sei as limitações que eu tenho com o violão, que são muitas. Uhum. Então faço com as minhas limitações, Uhum. faço o que eu posso, mas eu sei quais são os meus fortes, Uhum. né? Uhum. E inclusive às vezes meus fortes são extramusicais, tem a ver com meu relaxamento em cima do palco, Sua bem, sensibilidade. como me sinto bem lá, sabe? Ou Uhum. essa Uhum. questão de querer me conectar com as pessoas, Uhum. aunque não seja tão perfeito o que está acontecendo Uhum. aqui, Uhum. né? E claro que trabalho para que seja o melhor possível. Mas a partir de querer deixar de me definir com o violão, como que Uhum. todo o lautaro era definido pelas essas 6 cordas, aí deixei de querer ser o melhor, né? Ou querer ser tão foda, querer ser tão perfeito, senão querer, agora procuro ser laut, né? Eu Acho que procuro, agora eu entendi a sua pergunta sobre se definir como uma coisa. Tipo, o que você falou do violão. Tipo, eu me definia como claro, aquilo. que eu acho uma coisa hoje muito errada, mas passei tipo 20 cacetadas de anos, né? 20 cacetadas não, porque comecei música com 15. Uhum. Mas comecei, sei lá, 14 anos da minha carreira, ou 15 na real, porque isso foi Uhum. 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 mediados Agora. do ano passado que me Uhum. aconteceu essa grande crise. E foi, cara, você estava sendo totalmente um louco se definindo com o violão. Porque quando uma coisa, e principalmente um trabalho, né, mesmo sendo a nossa paixão, eh, te define como pessoa, a sua integridade como ser humano, como pessoa, como sujeito, fica totalmente exposta e na deriva. Uhum. E um dia e me acontecia, falo isso sempre com minha namorada, essa diferença que aconteceu. Quando um dia eu tocava ruim, eu me sentia um Acabava. bosta. Eu me sentia um Entendi. bosta. Não, e não pode ser, né? Não pode depender tanto Agora da eu nossa. entendi, mas eu acho que para mim tem é contrário a você. Eu acho que a minha dificuldade é me definir, inclusive, porque eu acho que desde pequena eu sempre fiz muita coisa e sempre teve aquela pecha de quem faz muito não faz nada bem feito. Ah, sim. Então, assim, como que a Thaís canta, Aham, dança, cozinha, desenha, aham. como que ela faz tudo tão bem? Não é verdade. Então eu tinha muito medo de eu não conseguia me definir o que eu Claro. sou. Eu sou o quê? Quem eu sou? O que eu quero? Porque as pessoas meio que cobravam isso, não, você tem que querer uma coisa. Aham. E eu não conseguia querer uma coisa, porque eu sou a pessoa que eu gosto de criar. Eu sem criar não sou ninguém. Claro. Mas hoje em dia eu penso que talvez a gente nem tem por que se definir. E digo mais, eu penso que a gente nem tem que se definir. Eu Eu acho que acho hoje em dia eu tô que aceitando não mais isso temos mesmo. por quê. Por que a Uhum. gente tem que se definir? Porque as pessoas Porque impõem isso, na as pessoas e o verdade. O sistema outro impõem. impõe. O outro e o sistema, Uhum. principalmente, né? Que é você trabalha de que quando a gente se apresenta, quando as pessoas se apresentam, inclusive falamos isso no podcast 53 com Fábio Sasaki Uhum. Uhum. Com o Manuel. e Manuel, Uhum. de você, o Fábio trouxe esse exemplo de falar, você consegue se definir sem falar de trabalho, Uhum. sabe?
as pessoas em geral, quando se definem, falam do que eles fazem. É muito o sistema capitalista de que te define dependendo de que te faz produzir grana, né? Então, hoje em dia sinto e me faço essa pergunta e faço para nós essa pergunta, mas temos que nos definir e é possível se a gente estamos em constante metamorfose, mudando o tempo inteiro. É possível definir uma coisa que muda? É preciso, né? Porque define, eu sinto fim, De fim. define. Então, eu acho que, inclusive, se a gente segue nessa linha de pensamento, não faria nem sentido a gente se definir. Se estamos o Principalmente tempo artista. inteiro, estamos o tempo inteiro nos reinventando, né? Como pessoa, como artista, como papapá, na própria arte, né? Hoje em dia você quer fazer isso, o ano que vem você quer fazer uma outra coisa, então de novo, então É que as pessoas, o sistema ele realmente ele diz para você que essa volubilidade, tá certo? Essa coisa mais volátil, assim, você querer tantas coisas não faz bem para ninguém. O que não é uma verdade. Então a gente, na verdade, no meu caso, eu sempre tive muita dificuldade para me definir. E em tudo, tanto que a gente estava falando antes de gravar sobre até a minha questão de imagem, sobre não conseguir definir a minha imagem, não conseguir definir muitas coisas na minha vida. Então, para mim, isso era um peso de não me aceitar por ser muito. E ainda mais o ser muito incomoda muita gente. Então, para mim, isso sempre foi uma questão muito complicada. Então, quando você fala como você se vê, era muito difícil, de fato, tipo, poxa, por que o fato de eu cozinhar, eu tenho uma marca de doce com a minha mãe de fato, né? Olha que da hora. A gente criou ela um pouco antes da pandemia e é uma coisa que eu gosto muito. E a parte que eu mais gosto de fazer nela é o quê? Criar sabor. Então, assim, tudo que tem a ver com mais criação... Mais uma coisa que você faz. E tudo criar. Tudo tem a ver com criação. Tudo tem a ver com contar história, tudo tem a ver com criação. Então eu não posso... Hoje, como eu me enxergo, não é como cantora, não é como bailarina, não é como escritora, compositora. Eu sou uma contadora de história. Eu gosto de criar. Eu sou uma criadora. Então, assim, tudo que tiver criação, seja para criar um espetáculo, seja para criar um sabor de doce, seja para criar um texto, seja para criar uma poesia, tudo que tem criação, para mim, é o que me define. Claro. Então, assim, é o que eu gosto de fazer. Claro. Então, assim, cara, hoje eu tô cantando, amanhã talvez eu não esteja cantando, talvez eu esteja escrevendo, talvez eu esteja fazendo outra coisa. Mas aí a gente percebe que o que define a gente está além do que a gente faz. Porque você nunca deixou de ser Thaís. Então, sim, hoje em dia você está cantando, está compondo, está também fazendo, criando na parte culinária. Amanhã pode ser outra coisa, mas você continua sendo Thaís. Então, não são essas coisas. Tem algo que está antes que tem a ver com a sua essência que te define. Eu acho que a parte da criação, que é o que me define, assim, eu acho claro. Que a ultra sensibilidade, assim, se eu tivesse que não me definir, igual o Fábio perguntou, assim, a questão do Fábio sobre se definir não falando de trabalho, eu acho que eu sou uma pessoa muito sensível e muito observadora. Claro. Sim, tudo que eu faço ou que os outros estão fazendo, estou sempre observando, sou muito sensível e isso eu acho que é o que eu trago, que eu tento trazer para minha arte. Claro, para assim, tudo que eu faço. Mas aí está a sua essência. Então, o que você faz em concreto, né, seja arte, música, culinária, ou poesia, ou qualquer coisa, é um instrumento que vai passar o que define você, que toda essa sensibilidade que você tem. Acaba sendo um meio, as coisas. A música está sendo um meio para comunicar quem é Thaís. Não é Thaís a música. Thaís a música. Exato. Aí queria chegar com isso que está antes do que a gente faz enquanto o que nos define. E eu acho que, inclusive, até antes de
de pensar, inclusive, o que define a gente, é muito interessante e importante saber o que a gente prefere e não prefere. Porque, por exemplo, o que você falou hoje, eu às vezes penso nisso, já falei sobre, de quando você fala que as pessoas falam que se você faz tudo errado, né? Uhum, E hoje eu percebo que prefiro muito mais ser o criador de conteúdo, podcaster, cabeleireiro, uhum, músico. uhum, Estou tentando ir pro lado do canto também, quero uhum, compor e quero. Gosto de desenhar também, tudo uhum, isso, e fazer, ok, na medida do que eu posso, editor de vídeos e uhum, papapá, no nível que eu posso, e não ser, não arrebentar em nenhuma dessas áreas, uhum. que ser muito foda violonista, por exemplo. Eu tenho Entendi, muito claro que prefiro isso hoje, mas 1 milhão de vezes, entendi. mas 1 milhão de vezes. Então eu acho que isso também é importante, né? A gente saber o que prefere, o que não prefere, né? Sim, eu acho que, assim, a única coisa que eu. A única coisa que eu fico pensando sempre, que eu acho que é a minha maior preocupação, é a financeira, é a estabilidade. E recentemente, muito, mas muito recentemente, eu entendi isso. Que ser artista é não ter essa vida estável. Estável. Que eu acho que era uma coisa que eu me ressentia antes. Aham. Então você tinha me perguntado sobre se eu ainda tenho essa questão da comparação por causa de Instagram e de que as pessoas estão se dando bem, isso e aquilo. Existe, ela é inevitável, e eu tento sempre manter esse mantra na minha cabeça de que o meu caminho é o meu caminho. O que eu tenho para fazer é meu. O que tiver que vir para mim é meu. Eu vou trilhar o meu caminho. E isso tem que ficar sempre, tipo assim, lembrando para que você não caia nessa comparação de falar assim, poxa, por que eu não consegui? Por que eu não fiz? Tipo, o que você está fazendo para conseguir? Como que você vai conseguir o que você quer? O que você quer? Porque definir o que você não quer e você quer é um passo antes da comparação. Então, assim, às vezes a gente se compara muito, mas a gente nem sabe o que a gente quer. E talvez você compara com isso que a pessoa tem e a gente nem quer aquilo, Então, mas está se exatamente. comparando, Mas né? você já está se comparando porque ó, é muito automático, Uhum. inclusive. Então, assim, eu me ressentia demais, exatamente por aquilo que eu também contei antes da gravação, de que muita gente ama arte, consome música, consome filme, consome tudo quanto é coisa bonita, e não lembra que por trás daquilo tem um artista que Uhum. tá se fudendo. Muito. E ela consome aquilo porque, principalmente quando ele chega num status que é invejável, e você fala, ah, que lindo aquele cara cantando hoje e ganhando dinheiro, mas ele não faz ideia do que essa pessoa já passou Claro. antes. E isso, tudo isso é arte, tudo que chega para você, que você consome, que você vai assistir um espetáculo de dança, de música, de teatro, é arte. E tem um artista por trás, tem um produtor por trás. E cada vez que eu escutava esse tipo de crítica, como se. Ou até me comparar, tipo assim, poxa, as pessoas da minha idade hoje têm muito mais do que eu tenho. Têm uma vida estável, estão casadas, têm filhos, conseguem comprar um carro, conseguem viajar no final do ano, conseguem isso. Por que eu não consigo? E eu me colocava como uma falha. Eu sou incompetente, eu não progredi, eu não tive sucesso só pela métrica do dinheiro, Claro. só pela métrica financeira. E nunca pelo que eu já fiz na vida, que eu já fiz muita coisa nessa vida. E aí eu comecei a entender que eu tinha que aceitar que essa é a vida de artista, que ela é instável e que ela tem altos e baixos o tempo todo. Que eu tinha uma imaginação assim na minha cabeça, quando eu chegasse num patamar, eu não ia passar mais tal perrengue. Esse aí eu não vou passar mais. Esse aí cara, esse aí eu não preciso mais, não vai acontecer. Acontece. Então, assim, às vezes você tá ali cantando num Blue Note lotado, e no dia seguinte você tá cantando num outro bar que não tem 2 pessoas te assistindo. E você fala assim, nossa, cara, nossa, mas peraí, eu cantei no Blue Note lotado. Claro. Mas a vida não é essa. Claro. Cantei no Blue Note lotado, fiz uma fila de 2 horas para tirar foto comigo, para todo mundo tirar foto comigo. Que lindo que foi, mas essa não é a realidade. Claro. Então a vida
a gente tem que entender que a vida está no meio e que existe cima e existe baixo, mas o meio é a vida, o meio é a realidade, o meio é o trabalho, é o processo. Que você estava falando sobre tipo, a ansiedade do processo, de produzir coisas, como é que é, você tem que gostar do processo. Claro. Senão, isso é muito interessante. E eu sei que não temos mais tempo, mas tem duas coisas que eu acho que vale a pena tocar aqui nesse, principalmente para encerrar esse ponto, que primeiro tem uma coisa que me dói muito, realmente me magoa quando vejo em geral as pessoas que a gente vê de que admira nos outros. E em geral, eu vejo que as pessoas admiram só quem conseguiu ter sucesso econômico. Eu acho uma merda isso. Falo assim com essa palavra porque me dá até raiva. Quando admiram, e em geral se admira grandes milionários, que você deveria odiar esse milionário, sabe? Não precisava. Tem muita coisa política aí também, mas além disso, tudo bem, não quero odiá-lo, tudo bem. Mas admira alguém que faz algo que você acha que tem um valor. Não só a pessoa que tem sucesso. Inclusive com os artistas. Quem se admira sempre? Nossa, não, porque aquela pessoa... E sempre se coloca alguns nomes, né? Sempre são a galera que logrou conquistar o sonho econômico. Né? A galera que virou milionária com a grana. E você percebe que não se está admirando como o trabalho artístico dessa pessoa. Mas a gente acha que no Brasil tem uma cultura de celebridade muito grande. A gente cultua muito mais quem está aparecendo na TV e quem tem números e métricas e muitos seguidores do que quem está ali do teu lado fazendo um corre. Isso, tipo assim, é muito, muito nítido. O brasileiro cultua demais a celebridade. Então, assim, você vê, inclusive isso, tipo, você lança um conteúdo, é muito mais fácil que seus amigos estejam compartilhando um cara que já tá ali no topo do que o teu conteúdo. Que já nem precisa. Que não precisa. E eu não quero entrar nessa, porque eu também conheci artistas assim que também não concordo. Ninguém está obrigado, né, a compartilhar, mesmo sendo teus amigos. Sim. Mas, poxa, é legal também se a pessoa, ou pelo menos tenta conhecer, vai Se que você gosta. Ela gostou do seu trabalho. Claro, até gostou, mas não vai compartilhar. Mas ela não vai compartilhar, não necessariamente. É muito raro você ver a pessoa compartilhar. E aí, assim, cara, a gente precisa dessa força, principalmente de quem tá próximo, que queira que você se dê bem, né? Que queira ver teu trabalho brilhar. Tem muita gente que fala pra mim, tipo, Thaís, cara, que eu falei, putz, eu não quero parar de cantar, porque se a pessoa soubesse que eu ia parar de cantar, não, pelo amor de Deus, não para de cantar. Mas, cara, me ajuda, vai assistir meu show. Mas que você faz para... E assim, não é que seja responsabilidade, mas isso mesmo, né? Tá, então você não quer faz para que você realmente amigo, quer que não... Você gosta muito do trabalho, então ajuda. Tipo assim, se você gosta do trabalho de alguém, ajuda. Tipo, não precisa o cara chegar no topo para você falar, pô, que lindo que é o trabalho dele. E eu acho que tem interessante o que você coloca aqui, porque eu acho que tem a ver com esse negócio de só admirar pela economia da pessoa, que faz justamente as pessoas em geral ter essa atitude que poderiam ter com você, mas como você não é a pessoa que tem esse sucesso todo de dinheiro... Eu nem sei se eu acho que está até inconsciente. Talvez. Esse glamour, né? Sempre as pessoas que a gente sabe que são famosas, todo mundo pensa que também são bem-sucedidas economicamente, né? E não só economicamente, acho que com todas as áreas. Tipo, você idolatra a pessoa como se ela tivesse o melhor casamento, a melhor estabilidade emocional. E, na verdade, você não conhece nada da pessoa. E todo mundo tem seus fantasmas, todo mundo tem os seus... Com certeza. Todo mundo tem problema, a verdade eu vejo a vida de alguns, e como a gente falou, né? Cada um sabe o que quer e o que não quer. Mas eu vejo a vida de alguns, sei lá, influencers e falo, Deus me livre dessa vida. E a pessoa pode estar
mas o que eu entendo dessa vida, eu tenho certeza que não quero. Mas voltando, me dói muito quando eu vejo que a admiração, principalmente na área da arte, sempre se fala Anitta, 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 Anitta. E eu super topo a Anitta. Mas o que não topo é que a galera admira ela pela grana que ela tem. E não admira talvez teu trabalho, porque você não tem a grana que a Anitta tem. Isso que me dói, sabe? Eu acho que, na verdade, assim, a minha comparação, ela vem de um geral. Assim, sempre a comparação da idade do que eu deveria pela sociedade estar hoje. Como eu deveria estar hoje? Eu deveria estar com uma estabilidade financeira, eu deveria estar tal coisa. E essa questão de que quando eu chegar num patamar, eu não vou mais passar o perrengue. Claro, não Isso existe. não é verdade. E aí, é verdade, e acho que é muito bom. Fico muito com essa frase para o encerramento aí que você falou, que precisamos gostar do processo. Senão a gente está totalmente A ferrado. vida é o processo. Exato. A vida não é o glamour do Blue Note, claro. não é o glamour de um show que lotou, não é o glamour do que deu certo. A vida tá aqui embaixo. E precisamos embaixo. ter isso embaixo muito... não, no meio, né? Claro, precisamos ter isso muito presente. Eu tenho isso presente no meu dia a dia, porque eu gosto muito da minha rotina. E eu não faço grandes sucessos com nada que eu faço, mas adoro a minha rotina. E claro que tenho sonhos grandes, né? Sim. E cada tanto acontecem como um Blue Note e da vida. Mas quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, tá bem, cara. Porque o que você faz no dia a dia tá ok. Mas aí tá o sucesso. Você gostar da sua rotina. Eu também acredito. E me lembro de uma vez de uma humorista argentina que num programa falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que achei interessante também, que ela falava, quando a gente se pergunta se quer fazer mesmo alguma coisa, a gente tem que se perguntar se está pronto para suportar todo o ruim daquilo que a gente quer fazer, porque ela faz stand-up. Eu gosto muito de fazer stand-up, de subir no show, mas eu não gosto de viajar todo dia para todo lado, não gosto de estar 2 horas antes repartindo flyer por aí, cartazes, falando às pessoas se querem ir no meu show. Eu não gosto de ficar no camarim não sei o quê, de esperar 2 horas, não gosto do nervo, o problema de me preocupar porque tem que vender ingresso para ver se fecha em verde. Não gosto do nervo de será que não vai ter ninguém. Não gosto do negócio de será que ninguém vai rir. Então, tudo isso você tem que se perguntar se você está disposto a aguentar para fazer aquilo. Aí, então, se é para você fazer aquilo. Eu acho interessante, né? Eu acho que tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Um CLT, que a gente estava falando sobre até o músico que trabalha para os outros ao invés do marketing próprio ali. Tudo tem a sua vantagem e a sua desvantagem. E você precisa se perguntar se você está apto para os dois. E qual prefere? Que era essa a pergunta anterior, né? Que prefere e que não prefere. Porque assim, você falou sobre o processo de eu fazer tudo ali. Eu tô acostumada e às vezes é muito pesado. Às vezes eu me pergunto, gente, eu quero. Ô, moço. Moço, estamos gravando um podcast, caraca. Moço. Às vezes você se pergunta, tipo assim, será que quanto mais eu aguento isso? E eu me pergunto, se eu passasse daqui e fizesse shows maiores, porque agora foi um show assim, daqui a pouco é um show com mais gente, o nervosismo sempre vai acontecer. O problema de vender, eu estava falando com um amigo meu que já é famoso, o Rodrigo Alarcon, e a gente estava conversando sobre isso, que ele ia lançar música meio que na mesma época que eu. E ele falou assim, também tô nesse processo, tipo assim, a diferença é que ele faz turnê no Brasil inteiro. Claro. Né? Então, assim, ele vende um Cine Joia, sei lá com quantos lugares, enquanto eu tô tentando vender uns 100 lugares aqui. E ele falou, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. O nervosismo de não vender ingresso, o nervosismo de lançar música e não saber se as pessoas vão aceitar. Ou seja, tem coisas que nunca vão passar. Mudar, né? E você precisa estar ok com isso. Claro. E é muito recente eu estar ok com isso. Claro. Muito recente. De entender que uma hora eu vou fazer um show lindo, outra hora eu vou estar aqui embaixo e não vai ter ninguém assistindo. E essa é a minha realidade. Lá em cima, lá embaixo, e a vida está acontecendo aqui no meio enquanto eu trabalho. Porque é trabalho. Não é vida de criança, como eu já ouvi algumas pessoas falarem para mim, que é viver o sonho de criança. Ser artista é viver o sonho de criança, né? Tipo, você brincava disso e agora tá
continua brincando, você não é uma adulta. Na verdade, ser artista não é uma opção, é uma necessidade. Eu não tenho como não ser. Se eu não for artista, se eu for trabalhar no escritório, eu morro. Claro, eu estava pensando exatamente isso. Não é um sonho de criança, é querer seguir vivendo e não sobrevivendo morto. Exato. Perfeito. Eu acho que porque as pessoas que não tiveram essa coragem, e eu vejo muita gente que eu conheço falar, tentei, não deu pra mim. Tipo, porque não é todo mundo que aguenta essa vida. Claro. Não é todo mundo que sustenta o perrengue que é viver isso, essa instabilidade. Claro. Então, assim, não é um sonho de criança. Não tô sendo criança aqui vivendo um sonho. Eu tô sobrevivendo, vivendo o que eu consigo viver. Não faria outra coisa, eu não conseguiria fazer outra coisa, eu seria sufocada fazendo outra coisa. E eu acho que essa é a diferença para uma pessoa que parou de dançar e foi viver outra vida, parou de cantar e foi viver outra vida. Não é demérito para ela ter feito isso, claro, para essa pessoa, mas também eu tenho que entender que não é demérito meu, claro, estar tentando ainda. Eu acho que isso era a minha dificuldade. Eu achava que eu era menos por não ter conseguido o que aquela pessoa com a mesma idade conseguiu, ou por achar que eu teria que estar fazendo outra coisa hoje em dia, porque isso aqui é um sonho de criança. Então, assim, entender que essa é a minha vida. É instável, tem perrengue, mas é a minha vida. E bora seguir. E aí eu acho que isso tem me ajudado esse ano, que é recente, tem me ajudado esse ano a sobreviver de uma forma menos ressentida e menos se comparando. É o meu caminho, é o que eu escolhi. Eu escolhi isso. Claro. Eu poderia escolher outra coisa, mas eu escolhi isso. Ótimo. Se eu escolhi, eu tenho que aguentar. De peito aberto. Perfeito. Querida, para finalizar, uma dica cultural? Pode ser livro, filme, música, o que você quiser, poema. Jura? Nossa. Qualquer coisa. Uma dica cultural. Isso. Eu acabei de assistir uma série na Disney chamada O Museu. Eu amei. Perfeito. Aí tá, dica cultural pra galera. Tem muita crítica, muitas críticas nessa série. É uma série que fala sobre arte, então, tipo, com muitas críticas para vários lados políticos, é muito, muito bacana. Perfeito. Gostei demais. Ótimo. Querida, muito obrigado. Adorei te receber aqui. Obrigado mesmo. Obrigada eu, Uma alegria saber de você. Quero muito te ver tocar. Agora ao vivo. E eu quero que a gente vire amigo, viu? Vou te ligar aqui. Já viramos. Registrado. Mas eu também queria te ver ao vivo. Muito bom teu trabalho. Super interessante saber de você. Fiquei muito feliz de saber da sua existência e de você participar aqui do podcast. Obrigada, eu que agradeço. Eu que estou muito feliz. Pela recepção, por tudo. Obrigado mesmo. Obrigada eu. Galera, mais uma vez, obrigado a todos e a todas por assistir até aqui Reflexões de um Músico com Thaís Melo, uma grande artista que eu vou deixar na descrição do vídeo todas as direções dos lugares para ir ver ela no Instagram, no YouTube. Assiste os clipes das músicas dela que estão muito bonitos. Segue ela no Instagram, mesmo ela não gostando muito de Instagram. Segue igual. E vejo vocês no próximo capítulo. Aliás, o que Thaís falou, se vocês gostam desse projeto, mesmo que a gente não seja Flow Podcast, mesmo que a gente não seja Flow Podcast, Podpah, compartilha que nós que precisamos que vocês compartilhem e não Flow, tá bom? Até a próxima. Não Flow. Flow já tá aí, gente. Flow já tá lá, já tá fluindo. O Flow já tá fluindo, o Podpah já tá fluindo, tá todo mundo fluindo, gente. Agora quem precisa de ajuda é a gente. Isso aí.